Olá pessoal do Ranking, estamos aqui para mais uma entrevista, nossa sequência aqui de conversas com possíveis presidenciáveis, pré-candidatos. Estou aqui com o senador Álvaro Dias, a quem eu agradeço demais essa oportunidade de conversar com a gente. E eu já começo, senador, fazendo uma primeira pergunta, que é a seguinte: o brasileiro hoje ele está aí com uma sede de renovação, todo mundo um pouco desacreditado com essa velha política, com a maneira de fazer política e muita ânsia por novos nomes, né? O senhor está na vida pública aí há bastante tempo, há 40 anos, estava até dando uma olhada, o senhor já foi vereador, deputado estadual, deputado federal pelo Paraná também, senador, que é o atual cargo, e também governador do estado. Isso, por um lado, traz uma experiência muito grande, algo que é importante no momento que a gente vive, mas como é que isso pode atender ao anseio por mudança que a população tem hoje no Brasil? Olha, nós temos que respeitar a opinião dos brasileiros e o que os brasileiros estão dizendo na pesquisa. Experiência administrativa e passado limpo são as duas exigências do brasileiro. Por isso, aqueles que admitem estar na população esperando um nome novo podem estar equivocados. Certamente estão, porque a pesquisa, tanto Ibope quanto Datafolha, faz essa revelação. O brasileiro quer não um nome alternativo, ele quer um modelo alternativo, um sistema alternativo. Então vamos lá, realmente eu tenho 41 anos de mandato eletivo, mas o que eu fiz nesses meus mandatos? Eu concordei com esse sistema ou fui um contestador? Eu fui sempre contestador veemente do sistema vigente, desde os meus primeiros passos. Tanto é que nesses 41, estou entrando no 42º ano de mandato eletivo, né? Eu fui governo apenas 4 anos quando governei o Paraná, é claro, não podia ser oposição a mim mesmo. E depois eu fui 7 meses de governo no segundo mandato do Fernando Henrique e já voltei para a oposição. Isto por quê? Porque eu sou um inconformado, porque eu sou um contestador, porque eu não concordo com esse sistema. E eu só sou candidato para contestar esse sistema. Então, a velha política me tem como seu contestador em todos os momentos do meu itinerário político percorrido. Por que eu sou candidato? Para apresentar essa proposta de rompimento. Em 2010 eu esperei, não veio. 2014 esperei, não veio proposta alguma de rompimento. Agora, 2018, eu me senti no dever de propor esse rompimento com esse sistema atual. E eu chamo isso de refundação da República. Perfeito. Para quem não sabe, inclusive o senador, acho que é uma oportunidade de tocar nesse assunto, o senador Álvaro Dias é o autor do projeto pelo fim do foro privilegiado, esse projeto que já foi aprovado no Senado, agora, se não me engano, dentro da Câmara já passou na CCJ, né? Já. E aí estamos esperando para ver se... Agora, esse decreto de intervenção do presidente atrasa porque não há possibilidade de votar emenda à Constituição enquanto o decreto estiver vigorando. Então esse assunto está travado por conta da intervenção, mas o autor e grande responsável pela tramitação desse projeto dentro do Senado, que acabou sendo aprovado aí por unanimidade, né? Exatamente. Até porque quem é que seria louco de votar contra, né? Na Câmara também, se o projeto vai à votação, ele passa, porque ninguém tem coragem de deixar lá a sua digital contra o fim do foro privilegiado. Se nós queremos nova justiça, justiça igual para todos, certamente essa é uma medida imprescindível. Perfeito. Então, na questão da ética, na questão da combate à corrupção, tudo isso, o senhor já deixou muito claro toda a sua trajetória e como isso seria no eventual governo. A questão econômica, senador, qual que é a tua visão de como o Estado deve funcionar, o que tem que mudar, o que deu errado nos últimos anos e que seria o ideal para que o Brasil finalmente deslanche nesse campo também? A causa de todos os males, eu diria, né, ou de quase todos eles, é esse sistema corrupto, né? O sistema do balcão de negócios, né? Do aparelhamento e do loteamento do Estado brasileiro. O toma lá da cá, essa relação promíscua entre os poderes, né?
se tornou esse sistema uma fábrica de escândalos de corrupção e a matriz de governos incompetentes. Não só o governo federal, porque o modelo implantado em Brasília foi clonado e transplantado para estados e municípios e distribuiu a incompetência e a corrupção, porque sem dúvida é um sistema que abre portas para a corrupção, com o superfaturamento, aí impulsiona a dívida pública. A dívida pública cresceu de 2008 até agora de 1 trilhão e 500 bilhões para 4 trilhões e 800 bilhões. Portanto, ela cresceu mais de 3 bilhões, aliás, 3 trilhões e 200 bilhões de reais. Tanto zero que... É tão grande que até é possível se equivocar ao se pronunciar. Mas se vê só esse ano, a dívida pública vai exigir do governo 1 trilhão e 800 bilhões no pagamento de juros e serviços. Já é maior o que o governo vai gastar esse ano com juros do total da dívida de 2008. Então, desarrumaram o Brasil, o Brasil está desarrumado, esse modelo, esse sistema desarrumou o país, a dívida cresceu, nós temos aí uma arrecadação que cresce vertiginosamente, só que ela é insuficiente, porque a dívida cresce mais do que a arrecadação, já 74% do PIB hoje, até daqui a alguns anos 80% do PIB com segurança, se nós não fizermos um ajuste fiscal competente para reduzir o crescimento da dívida. Nós temos que administrar de forma mais competente a dívida pública, reestruturando as finanças públicas com ajuste fiscal rigorosíssimo. Tem que ser muito rigoroso, o governo terá que ter coragem. Eu me lembro, até ao tocar nesse assunto, o que disse o saudoso Jomir Betting, no Jornal Nacional da Globo, depois do término do meu mandato em 91. 15 de março de 91 terminou o mandato de governo do Paraná. Do Paraná, e ele disse o seguinte: apenas um Estado brasileiro, apenas um, conclui o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro do Estado. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil é viável. Essas palavras, reforma e saneamento, são fundamentais agora. Ou o Brasil faz reformas, somos uma nação à espera de reformas, e saneia as suas finanças, saneamento financeiro, ajuste fiscal rigoroso, ou nós vamos continuar sangrando. E por isso é bom dizer, o Brasil não é um brinquedo para ser entregue nas mãos de qualquer incompetente. É preciso sim muita experiência administrativa para levar o país, retornar o país ao desenvolvimento. Ou nós vamos continuar sangrando e o país e o povo sofrendo. Perfeito. Em relação a isso, senador, o senhor citou muito a questão aí de balcão de negócios, de troca de favores. É impossível não pensar na questão da Petrobras, né? O senhor recentemente deu algumas entrevistas reiterando a sua posição de que não privatizaria a companhia, por entender que é um setor estratégico, que deveria continuar sendo controlado pelo governo. Por outro lado, nós vimos tudo isso acontecer em relação à corrupção, a balcão de negócios, justamente com uma empresa como a Petrobras. Não seria, então, coerente que a privatização estivesse aí nos planos do senhor para um futuro? Não, a Petrobras foi privatizada. Ela foi privatizada pela corrupção. Ela se tornou propriedade dos corruptos, comandados pelo PT. Agora nós temos que reestatizar a Petrobras. Nós temos que tirar a Petrobras das mãos sujas dos que a assaltaram nos últimos anos e devolver ao povo brasileiro. Por que nós vamos privatizar a Petrobras depois de reestatizada, se ela continuará uma estatal falando chinês ao invés de falar português, ou falando norueguês? E vão determinar os preços que nós devemos pagar. É claro, também não devemos pagar os preços que estamos pagando hoje, os combustíveis. O presidente da República, por decreto, autorizou o presidente da Petrobras a aumentar o preço dos combustíveis a hora que ele quer. Não, tem que ser o presidente da República. Mas haveria um controle de preços? Se eu for presidente, esse decreto estará revogado. E qualquer aumento de preço passará pelo presidente, pelo crivo do presidente, que tem visão global.
do país, tem que ter visão global. Então é tão importante a definição de preços de combustíveis, porque certamente no desdobramento impacta muito fortemente em matéria de inflação, de custos, enfim. Mas a questão da privatização ou não da Petrobras, é evidente que o modelo norueguês é que nós devemos certamente copiar. Eu acho que o que é bom tem que ser copiado. Então, nós podemos estabelecer concorrência no entorno. Abrir o mercado. O comando fica com o Estado brasileiro. Por quê? Não só porque é um incrível patrimônio, agora foi, obviamente, desgastado, né? Empobrecido, vale a metade do que valia, vale a metade do que valia, né? Mas esse valor será recuperado com boa gestão. Então, privatizar agora seria um desastre, porque seria privatizar na Bacia das Almas. Seria entregar um patrimônio de ouro a preço de banana para alguém que vem de fora e vai nos levar essa riqueza. Porque a Petrobras, bem administrada, pode colocar dinheiro nos cofres do governo para a saúde, para a educação, porque sem dúvida é uma empresa lucrativa. Eu imagino o seguinte: privatizar a Petrobras agora seria abrir mão de um potencial de arrecadação. Uma arrecadação que pode ser decisiva para resolver alguns problemas sociais no país. Então a Petrobras é um patrimônio, eu acho que seria jogar a toalha, vender a Petrobras, porque nós estamos em dificuldades. Isso não resolveria os nossos problemas e nós perderíamos um grande patrimônio. Ok. Eu vi o senhor também falar a respeito de Banco do Brasil e Caixa Econômica, que tem aí um papel de fomentadores da economia, né? Então, em relação às privatizações, o que o senhor acha que poderia entrar como um alvo? Talvez os Correios, que inclusive, quando a gente faz essa entrevista, eles estão entrando em greve hoje novamente. O que o senhor acha que seria um exemplo de que poderia ser privatizado e que faria bem para a economia brasileira? Você vê, o Banco do Brasil, mal administrado, aparelhado, deu um lucro de 12 bilhões. Né? Como é que nós podemos entregar uma instituição dessa? Se é o suporte do desenvolvimento, a alavancagem do desenvolvimento. Como é que ficariam os agricultores, por exemplo, sem o crédito rural? Essa política de crédito rural tem sido um sustentáculo da nossa agricultura. E o Banco do Brasil é essencial, Caixa Econômica é essencial. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A Caixa Econômica é essencial. São bancos públicos que oferecem um lucro fantástico, a exemplo que ocorre com os bancos privados, mas podem exercitar ainda melhor a sua função social em benefício da população brasileira. Então, nós descartamos a hipótese de privatização de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. São instrumentos estratégicos, como é a Petrobras. Agora, essas outras empresas, são 149 empresas públicas federais, 30% delas foram criadas durante os governos do PT como cabide de emprego. Então é evidente, algumas delas fechadas, ninguém sente falta. Então nós temos que privatizar o que é possível privatizar, e certamente os Correios também entram nesse jogo de privatização, com muito estudo, evidentemente, para não sofrer prejuízo e não entregar a uma instituição tão importante. Veja, os Correios já foram instituições muito acreditadas, né, no país, e esses governos incompetentes é que depreciaram isso, né? Essa instituição. Ainda em relação ao ajuste fiscal, que o senhor comentou ser tão importante e necessário, inclusive com o exemplo da sua gestão no Paraná, como é que fica a questão da Previdência do senhor? Também é um outro exemplo de reforma que não será possível acontecer tão cedo por conta da intervenção. Estava muito claro que não conseguiria os votos necessários. O governo, muita gente acaba até dizendo que se aproveitou dessa questão que é muito grave da segurança, mas também para poder tirar de pauta a Previdência sem assumir a derrota, e também o foro privilegiado, que não pode mais haver essa pressão em cima disso enquanto durar a intervenção. Qual a tua visão em relação à situação da Previdência? Que reforma é necessária? Como esse assunto seria tratado pelo senhor? Chegando lá, primeiro um balanço. O que aconteceu com a Previdência? Para onde foi todo o dinheiro arrecadado? Houve desvio de finalidade? Está sendo aplicado corretamente? A legislação está sendo
é respeitado. Isso é um balanço que tem que se apresentar à população brasileira. E depois, e esses 400 bilhões de inadimplência? Quem deve? Ike Batista, JBS, bancos, partidos políticos. Primeiro cobrar a inadimplência. Depois vamos discutir uma reforma da Previdência que é necessária. Tem que ser modernizadora, não pode ser simplista, tem que atender essa complexidade social do país. Regiões onde vivem os brasileiros mais tempo, outras regiões vivem menos tempo, isso tudo tem que ser considerado. As atividades, o trabalho, um trabalho exige mais, desgasta mais, outro menos, na área rural, na área urbana, lá na mina de cobre, na mina de carvão, no escritório. As diferenças devem ser consideradas. O sistema de segurança pública, o Exército, as Forças Armadas, enfim, nós temos que ver esse mosaico todo de contradições e elaborar uma reforma inteligente e negociada, ganhando o apoio da sociedade para a sua implementação. Perfeito. Mudando um pouco de assunto agora para o cenário eleitoral, principalmente, senador, hoje o Brasil, não só para presidente, mas a discussão política, ela acaba tendo um pouco de extremos, né, de um lado e de outro. O senhor se apresenta, eu já vi muitas vezes, como uma opção do centro, uma opção conciliadora para pegar as convergências dos dois lados e tentar impor aí um governo que consiga unir o Brasil, que hoje em dia está numa guerra aí muito exacerbada entre dois lados muito bem definidos. Como é que o senhor vê essa questão hoje, as pesquisas que têm aparecido? Você tem um Bolsonaro de um lado com uma perspectiva muito grande de obter um segundo turno, essa indefinição toda em relação ao ex-presidente Lula, se ele vai poder ser candidato ou não. Onde é que o senador Álvaro Dias se encaixa nesse jogo eleitoral e o que ele pode passar para o eleitor, que caminho ele trilharia dentro desse jogo político para a presidência em 2018? Primeiro, entre as pesquisas de hoje e o Carlinhos Vidente, eu prefiro o Carlinhos Vidente. Muito cedo, hein? Porque essas pesquisas, elas não retratam a realidade de outubro, não podem retratar. Até porque há candidatos há 3 anos em campanha e outros que estão há 2 semanas. E há candidatos que já disputaram a presidência, já exerceram a presidência da República, não é? Então, nós temos que ter a oportunidade do debate, do esclarecimento, da informação. Nós temos que ter a oportunidade de levar ao conhecimento de todo o país o que nós pensamos. E qual foi o nosso passado, se nós temos experiência, se não temos, se a nossa experiência administrativa foi bem sucedida ou foi mal sucedida, tudo isso entra nesse jogo. Então, pesquisa agora é importante para medir a rejeição dos candidatos, que é uma obra feita. Diz respeito ao passado e ao presente. A intenção de voto é lá, o futuro. Então, eu não creio que essas pesquisas possam orientar em relação ao futuro, a não ser que você analise a rejeição de cada um. Isso sim é importante. Eu vejo sempre esconderem, né, na pesquisa a rejeição dos candidatos, ou não valorizarem. Não tem se falado muito em relação a isso. Que é o que mais tem valor nessa hora para análise política, de desempenho e de possibilidade eleitoral, é exatamente o senhor tem pouca rejeição nesse caso. A minha rejeição é a mais baixa de todos os candidatos. Eu tenho 13, mas aonde eu sou conhecido é menor. Quer dizer, isso é que é fundamental, né? Onde te conhece, vota ou não vota, essa que é a questão. Então, é evidente que até outubro nós esperamos que todos estejam bem conhecidos pela população para que ela possa fazer a melhor opção. E realmente o caminho mais sensato, no meu entendimento, é o do centro, porque o país precisa de coesão e destino, tem que encontrar o seu rumo. Desarrumar o Brasil, nós precisamos arrumar esse país. Refundar a República é arrumar finanças públicas, especialmente, dinamizar o setor privado, abrir perspectivas ao setor privado. Eu gosto muito daquela frase que diz: a melhor forma de derrotar a pobreza é valorizar e respeitar quem produz. Ou aquela outra, menos Estado e mais sociedade. São frases
que definem bem o modelo que se deseja. Melhor programa social, economia no país. É o emprego, melhor programa social é o emprego, ou então, empreendedorismo, liberdade para empreender, liberdade para consumir, mas eliminação da burocracia. Deixa eu fazer uma pergunta, então, nesse assunto. O senhor votou contra a reforma trabalhista. Votei. Recentemente. Não seria um contrassenso nesse sentido de mais empreendedorismo, de libertar mais o empreendedor? Como é que isso eu defendi a reforma trabalhista do começo ao final, do primeiro dia ao último dia. Defendi a reforma trabalhista, considerando uma reforma imprescindível para o avanço econômico, para o salto de desenvolvimento que nós temos que dar para fugir dessa armadilha da renda média, como outras nações já escaparam dela. Tem a conta média... Já escaparam dela. Então é fundamental. Ocorre que a reforma não atendeu às expectativas que pelo menos eu alimentava. E quando ela chegou ao Senado, nós quisemos melhorar a proposta. E o governo impediu. O governo impôs, na Câmara ele instalou o balcão de negócios, negociou para passar a reforma. Chegou no Senado, eu aguardei a votação da maioria. Quando eu percebi que a reforma passava sem risco algum, meu voto não representava nenhum risco, eu usei o meu voto para protestar contra esse modelo de tramitação de propostas de reforma tão importante. Quer dizer, um presidente da República desacreditado, sem credibilidade alguma, sem merecer a confiança da população, impõe uma reforma, não permite alteração, quer que o Senado seja apenas carimbador. E eu estou cansado de ouvir que nós legislamos mal. Então, dizem sempre isso, o Congresso legisla mal. E com razão, quase sempre. Então, de uns tempos para cá, se você olhar na internet, tem gente fazendo campanha dizendo que eu não votei nisso, não votei naquilo, não votei naquilo. Isso é uma posição política, abstenção. Então, quando você quer aprovar, mas quer aprovar com um conteúdo melhor, não está satisfeito com aquele conteúdo, você não quer votar contra, você se abstém de votar. Então isso tem ocorrido em algumas oportunidades. E em relação à reforma trabalhista, como passou tranquila, a maioria esmagadora de votos, eu entendi que eu podia votar contra sem risco e marquei posição, dizendo, olha, não coloco a minha digital em uma proposta que eu não posso melhorar, que eu não posso alterar. E certamente, eu imagino que ainda teremos que fazer uma reforma dessa reforma para avançar mais, para progredir mais. Acabei interrompendo o senhor, então a questão de dinamizar mais o processo produtivo no país. Econômico, estimular, desburocratizar, orientar os incentivos fiscais para regiões importantes como o Nordeste, em alguns setores, né, atividades que são fundamentais, por exemplo, mudar a matriz energética do Nordeste, explorar a energia eólica, energia limpa, né, a energia solar, a dessalinização da água do mar para abastecer, irrigar o Nordeste, abastecer de água, orientar talvez incentivos fiscais para a região do semiárido, que pode se tornar um deserto se medidas urgentes não forem adotadas, estimulando atividades que fujam dessa tradicional nos 8 meses de seca implacável, né? Quando o nordestino semiárido ele devasta o que existe de vegetação, transformando a madeira em carvão para oferecer gás. Nós temos que mudar essa matriz energética, tem que ampliar os gasodutos, a rede de distribuição de gás, e estimular outras atividades nesse período de 8 meses no semiárido, para evitar essa desertificação que é favas contadas se os governantes não adotarem as medidas necessárias. Perfeito. Senador, a segurança pública, sem dúvida, é um assunto urgente no país. A gente já comentou a questão da intervenção que acontece atualmente no Rio de Janeiro. Muitos debates têm acontecido, muita gente até defendendo o fim do Estatuto do Desarmamento, permitir que as pessoas possam ter mais acesso mais facilitado às armas. Qual a opinião do senhor em relação a esse assunto especificamente do desarmamento? Bom, nesse campo eu sou liberal, liberalidade total. Se o cidadão quer usar a arma, vamos permitir que ele use, obviamente com regras. Com responsabilidade. Uma legislação responsável, estabelecendo, por exemplo, normas em relação a antecedentes criminais. Não vamos entregar a arma na mão de um criminoso contumaz, né?
Mas essa questão do desarmamento ou do armamento, não é? Então que se arme quem deseja se armar, mas que se arme principalmente o Estado brasileiro. Ele é que está desarmado, ele que é incompetente, ele é que fracassou, ele que não oferece segurança. Certamente se a população brasileira tivesse segurança, não estaria pedindo para usar arma. Ela não vai usar arma porque acha ótimo isso, né? Ela quer usar como defesa, porque ela se sente desprotegida. Então, se o cidadão se sente desprotegido, quem sou eu para impedir que ele se arme? Então, que ele se arme. Mas se eu for presidente, evidentemente, eu vou cumprir a minha missão de armar o Estado, para que o Estado proteja o cidadão. Nós pagamos impostos para isso. É obrigação do Estado defender a família brasileira, defender o cidadão brasileiro, oferecer condições de segurança para que a família fique tranquila quando o filho sai de casa, quando vai para o trabalho, sabendo que vai voltar. Então, isso é essencial. Cabe ao Estado brasileiro impor autoridade para, evidentemente, fragilizar a criminalidade. Perfeito. Senador, estamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Para terminar, quais seriam as 3 primeiras atitudes de um governo Álvaro Dias? Alguma coisa mais concreta ou algo, pode ser as áreas de maior prioridade de um governo do senhor, caso seja eleito presidente do Brasil? Seria a apresentação desse pacote de reformas que eu defino como refundação da República, porque essa tarefa é para 100 dias, os primeiros 100 dias de governo, quando o governante ainda traz o calor das urnas, né, a popularidade está inteira, legitimidade, credibilidade, confiança, é esta hora. Apresentar esse pacote, aí vem reforma política, reforma do Estado, especialmente essas duas de início, já que você pediu 3, então eu ficaria nessas 2 reformas que significam muito mais do que 3 itens, que são essenciais para o país, porque aí você tem que conquistar a opinião pública para que elas sejam aprovadas. Maravilha. Senador, agradeço demais a oportunidade da conversa. Convido a todos para que continuem acompanhando o ranking, as nossas postagens, redes sociais. Confiram também o perfil do senador dentro do ranking, veja lá como é que ele votou, compare, faça suas análises, mandem mensagens para o senador também, que acredito que vai estar à disposição para esclarecer. E agora, até outubro, a gente vai ter um período aí de conhecer melhor os candidatos, avaliar as propostas e então continue acompanhando as nossas entrevistas também. Senador, obrigado. Deixo aí uma mensagem final para o senhor mandar para os nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade. Esse é um momento crucial que realmente aqueles que possuem espaço de comunicação devem dedicá-lo a esse debate, porque nessa eleição há necessidade de lucidez, de consciência. As pessoas lúcidas fora da política ou dentro da política devem exercer esse protagonismo, tentar influir para que a escolha não seja a reedição da tragédia atual, mas seja uma perspectiva de ver o país avançando para o seu futuro. Nós temos que fazer essa opção. Queremos uma nação envelhecendo na pobreza ou desejamos uma nação que possa emergir desse caos para um futuro promissor? É isso que nós desejamos. Um abraço a todos. Maravilha, um abraço.